É isso aí, pessoal. A gente está no nosso último vídeo e a gente vai finalizar falando sobre algumas curiosidades bíblicas, alguns detalhes que tem na Bíblia. E eu espero que vocês gostem e aproveitem esse último vídeo do nosso módulo de Bibliologia. E esse é o nosso módulo 1 de Bibliologia, nossa aula 6, nossa última aula. E eu sou o pastor Yuri, que estou aqui com vocês para a gente finalizar o nosso módulo de Bibliologia. Então vamos lá ver nossos slides. O que diz? Então a gente olha a nossa Bíblia hoje e ela é toda dividida, né, entre capítulos e versículos, e tem uns títulos em cima de alguns versículos, e tem alguns comentários, e tem muita coisa nela. Mas será que sempre foi assim? Não, né? Não. No começo eram textos corridos, e o hebraico não é nem parecido com a gente que escreve da esquerda para a direita, é exatamente o contrário. Então não foi sempre organizadinho, bonitinho como a gente vê aqui. Alguém depois teve o trabalho de fazer isso, né? Então não foi sempre desse jeito. E aí eu trouxe aqui que esse homem, Stephen Langton, foi o responsável por separar o Antigo e o Novo Testamento em capítulos para facilitar a leitura. Então ele teve a ideia, brilhante ideia, que bom, né, de fazer essa separação, essa divisão, para que a gente tivesse mais facilidade de encontrar os textos, de achar, de gravar, de perceber aonde está. Então ele teve a ideia e o trabalho de fazer essa separação. Então ele fez isso a partir da Vulgata de Jerônimo, lembrem da aula passada. Vulgata é a tradução direto do hebraico para o latim. Então ele pegou essa tradução e ele separou em capítulos lá em 1226. Então já faz um bom tempo que a Bíblia é separada em capítulos. Já a separação em versículos foi feita depois, em 1527, por esse senhor chamado São Panino, que dividiu ela em versículos, né? Então ele já tinha a Bíblia dividida em capítulos, então ele quis dar uma divisão ainda mais detalhada e ele dividiu ela em versículos. É interessante a gente saber disso, porque a gente já olha e já vê toda separadinha, mas não foi sempre assim, né? Eram textos corridos, tanto que as pessoas liam, normalmente elas liam uma carta toda, né? Então pegava, vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, então elas liam do começo ao fim. Hoje em dia a gente vai lendo de pouquinho em pouquinho, né? Então é interessante a gente saber desses detalhes. A Bíblia tem um tema central, a redenção do homem, e o personagem central é Jesus Cristo, né? Então essa é uma informação legal da gente ver. E eu coloquei aqui alguns gêneros literários na Bíblia. Por quê? Porque, como eu falei em algum dos vídeos anteriores, Deus teve o cuidado de que cada palavra que foi escrita fosse guiada por Ele, mas Ele respeitou as características dos autores que estavam escrevendo. Então, tinham aqueles autores como Lucas. Lucas, ele se interessou em ouvir os fatos e registrar no papel. Então ele fez um trabalho bem histórico de historiador, de registrar. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu Atos. Ele tinha esse cuidado. A gente olha para Mateus, ele tinha um cuidado meio quase que apologético, quase para provar que Jesus era aquele Messias prometido no Novo Testamento, né? Mas a gente olha para o Evangelho de João, ele é bem diferente dos outros evangelhos, dos outros três que são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, como se fosse de uma mesma visão. Eles são bem parecidos, mas João é bem diferente. Por quê? Porque era uma pessoa diferente. Alguns chamam de o apóstolo do amor, aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Então a visão dele, a forma que ele escreveu o evangelho dele, foi bem diferente dos outros, porque ele era diferente. Então Deus ele cuidou para que cada pessoa, na sua especificidade, nas suas características, fossem fazendo. Então, por causa disso, a gente tem alguns temas, alguns gêneros literários. Tem os gêneros narrativos,
Boa parte do Antigo Testamento é narração, é alguém escrevendo a história, como a história aconteceu. Tem legislativo, uma boa parte do começo do Antigo Testamento também eram leis, eram legislações, eram coisas que Deus estava dando para o povo se organizar. Tem a literatura sapiencial, que a gente olha lá, o auge, o top, né? O que a gente sempre pensa é o livro de Provérbios, a sabedoria de Deus, né? O homem da sabedoria, o homem mais sábio, o livro de Eclesiastes também. E a gente olha e Provérbios, a literatura sapiencial, não era uma exclusividade de Israel. Os outros povos também tinham a sua literatura sapiencial. A diferença de Israel é que a sabedoria do povo de Deus ou de Salomão era baseada no temor do Senhor. Dos outros povos não, era sabedoria comum, humana. A sabedoria de Israel era baseada no temor do Senhor. Mas também a gente vai ter os livros proféticos, né? Aqueles livros que foram escritos pelos profetas, que têm conteúdo profético. Também temos livros de cânticos, né? A gente olha, o básico e mais famoso é o livro de Salmos, né? Eram músicas que estavam sendo escritas, eram poemas, eram poesias que estavam sendo escritas lá pelos autores. Não era só Davi, tinham outros autores também, assim como Provérbios não tem só Provérbios de Salomão, mas também tem de outros autores, né? Tem os livro apocalíptico, a literatura apocalíptica, que assim como a literatura de sabedoria, existiam outros apocalipses, existiam outras literaturas apocalípticas, mas aquela que Deus deu para João é aquela que a gente tem como inspirada, né? Temos o gênero que é o Evangelho, que não é necessariamente uma biografia, mas é um gênero específico de Evangelho, que são aqueles 4 que a gente tem, 4 livros, e tem o gênero epistolar, que normalmente o resto do Novo Testamento são cartas, epístolas que Paulo escrevia, que Pedro escrevia, que João escreveu. Então, tem vários gêneros. Tem outros gêneros que eu não listei aqui, mas que também estão na Bíblia. Não tem livros que possuem mais de um gênero. Talvez tenha um gênero que seja predominante, mas ele possui às vezes mais de um gênero. Por exemplo, livro de Mateus, só um exemplo. Mas o livro de Mateus é um livro de literatura de evangelho. Só que dentro dele tem conteúdo profético, tem conteúdo apocalíptico, né? Então tem outros gêneros mesmo dentro de um livro. Só que normalmente tem um gênero que sobressai. A estrutura do Antigo Testamento. Aí eu coloquei aqui como basicamente é dividido a nossa Bíblia, como os livros são divididos. Então o Antigo Testamento possui 39 livros, como a gente já viu, e ele está dividido em 5 grupos. 5 grupos dividem o Antigo Testamento. O Pentateuco, que é aqueles 5 primeiros livros que a gente já viu, a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem os livros históricos que vão contar a história de Israel, desde da vinda aqui de Josué, que é a saída do povo do Egito, até lá o exílio, depois do exílio babilônico. Então inicia com Josué, depois vai para Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então esses livros vão contar um pouco da história de Israel nesse período, onde Israel passa a ter um rei, onde Israel tem o seu reino dividido em reino do norte e reino do sul, onde o reino do norte vai para o exílio, o reino do sul vai para o exílio também. Então é esse pedaço aí que vai contar essa história. Aí tem o terceiro grupo, que é o grupo dos sapienciais ou poéticos. Aí a gente inclui Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E tem os proféticos, né, que os proféticos a gente subdividiu em 2 grupos, que são os maiores e os menores, que os estudiosos dividem, porque, como eu já expliquei também no vídeo anterior, não é pela importância, mas pela quantidade do que eles produziram. Então, os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel eram livros maiores, então cada um deles tinha o seu rolo,
né? Cada um deles tinha um rolo específico para si, por causa do conteúdo que era extenso. Já os profetas menores, esses eram, como o conteúdo era pequeno, tinha um só rolo que juntava todos eles. Então, é essa a explicação. Já no Novo Testamento, a gente tem 27 livros, que a gente faz uma subdivisão em 4 grupos. Quais são eles? Os evangelhos, né, que a gente coloca Mateus, Marcos, Lucas e João. Os históricos, que é só um, que é Atos. Né? Atos vai contar a história da igreja. As cartas, que são a maioria do Novo Testamento é formada pelas cartas. Né? Cartas de Paulo, cartas de Pedro, cartas de João. Então, essas cartas aí. E o último, que é o profético, que é o livro de Apocalipse, que é aquele que encerra o nosso Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é subdividido em quatro partes: os Evangelhos, o histórico, que é só um, que é só Atos, as cartas e o profético, que também é só um, só o livro de Apocalipse. E aqui eu coloquei algumas curiosidades bíblicas, né? Os livros que não aparecem o nome de Deus: Esther e Cântico dos Cânticos. Então, esses livros não, em nenhum lugar a gente vai encontrar o nome Deus, mas teve alguma discussão sobre eles, mas eles foram considerados como livros inspirados por conta do seu conteúdo, por conta da sua história, mas a gente não vai encontrar o nome Deus dentro deles. Livros que só tem um capítulo, então a gente tem aqueles livros, se você pensa, poxa, eu vou ler um livro da Bíblia, vai demorar, é longo, tem uns livros que só tem um capítulo, é bem rapidinho. Obadias, Filemon, 2 João, 3 João e Judas. Então você lê muito rápido, você vai falar, já consegui ler um livro da Bíblia, é só um capítulo. Juízes, Ruth, Jó e Hebreus são livros que não têm autoria definida na Bíblia. Então as pessoas não têm certeza de quem escreveu Juízes, não têm certeza de quem escreveu o livro de Ruth, não têm certeza de quem escreveu Jó e não têm certeza de quem escreveu o livro de Hebreus. Mas eles são considerados livros inspirados pelo seu conteúdo, por aquilo que tem dentro deles. A gente encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso e espero que vocês, com esse conteúdo, sejam inspirados a pesquisar mais, porque tem mais coisas, tem mais detalhes, tem mais informações daquilo que é a nossa Bíblia, daquilo que a gente chama de Palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês e que Deus possa gerar no coração de vocês amor pela sua palavra, amor, e que Deus possa falar com vocês pela sua palavra. Bom, pessoal, essa foi nossa última aula do nosso módulo de Bibliologia. Espero que tenha sido inspirador para que vocês pesquisem coisas novas. Ainda tem muita coisa que tem para ser ensinado, aprendido, muitos detalhes, muita história. Então, que vocês busquem aprender mais, se aprofundar, encontrar livros para aprender coisas novas que não foi ensinado aqui no nosso módulo. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.